gravei aquele vídeo para falar da crítica à ciência e o tiro que saiu pela culatra, alguns de vocês pediram que eu fizesse mais vídeos sobre epistemologia, tratasse mais desse assunto, epistemologia, aqui no IGTV. Então eu resolvi fazer esse primeiro vídeo, talvez o primeiro de uma série de vários outros, para tratar de uma introdução à epistemologia. O que é epistemologia, quais seus principais desdobramentos e suas principais aplicações, sobretudo para quem estuda o direito. Não só para quem estuda o direito, mas sobretudo para quem estuda o direito. Então, nesse primeiro vídeo, vamos tratar do que é a epistemologia. A epistemologia é uma palavra que designa um ramo do conhecimento que estuda o conhecimento. Estuda como o ser humano conhece, como o ser humano compreende a realidade ao seu redor e como ele constrói uma cultura, como ele constrói uma estrutura de enunciados que consiste no conhecimento objetivo a respeito dessa realidade. A palavra conhecimento, inclusive, ela sofre de uma dubiedade processo-resultado, porque ela designa o processo e ela designa o resultado desse processo. A mesma coisa acontece com as palavras interpretação, com as palavras raciocínio, com a palavra interpretação, com a palavra raciocínio. Elas designam um processo, mas elas designam também um resultado, o resultado desse processo. Então, quando a gente fala de conhecimento, a gente pode estar falando desse processo e do resultado dele. E existem outras expressões ou palavras para designar aspectos da realidade que se relacionam, que tem zonas de interseção bastante fortes com esse. Então se fala também de teoria do conhecimento, se fala de filosofia da ciência, para designar, de alguma forma, essa mesma parcela do conhecimento humano, que é o conhecimento sobre o conhecimento. E nesse primeiro vídeo a gente pode começar tratando do que é esse conhecimento, que a epistemologia estuda. Então, num primeiro momento, para partir aqui de ideias que são defendidas no mundo por um filósofo da ciência ou por um epistemólogo chamado Karl Popper, mas que já foram defendidas no Brasil por um alagoano chamado Ponce de Miranda, inclusive antes de Karl Popper, num livro intitulado O Problema Fundamental do Conhecimento, que foi lançado no final dos anos 30 por Ponce de Miranda. Como ele escreveu em português e no Brasil, ele não obteve a projeção que obteve Karl Popper, que ficou celebrizado por essas ideias, que são as seguintes. A informação, se nós entendermos conhecimento aqui no sentido de informação, essa informação, o primeiro lugar em que ela surge no universo, talvez, seja em relação aos seres vivos, no DNA dos seres vivos. Então, quando, por exemplo, no nosso DNA, há uma instrução sobre como deve ser feito o olho, como deve ser a nossa pele, como deve ser a nossa voz. Essas instruções, que são como que algoritmos, são como que receitas com as quais, com os elementos trazidos do ambiente, será construído o nosso corpo, será construído o nosso organismo. Essas instruções são, num sentido bem amplo, conhecimento. Só que é um conhecimento que passa por um lento processo de tentativa e erro, no âmbito do processo de seleção natural. Nós, inclusive, dizemos isso, às vezes, no uso de uma linguagem figurada, quando se diz assim, não pare de tomar o antibiótico no meio do tratamento, senão as bactérias aprendem a reagir a ele. Na verdade, não é uma bactéria individualmente que aprende coisa nenhuma, elas nem têm cérebro, mas o conjunto de bactérias se torna resistente ao antibiótico. Por quê? Porque aquelas mais frágeis, mais suscetíveis a ele, morrem primeiro, as que sobram são as mais resistentes, e se a pessoa para de tomar o antibiótico, são essas que sobram que vão se reproduzir e vão dar origem a todo um conjunto de bactérias mais resistente. Então é por isso que o processo de seleção natural ele leva a um aprimoramento, a uma formação de um conhecimento. As plantas aprendem a procurar a luz ou a procurar a água. Os seres vivos aprendem a digerir as proteínas, por exemplo. Essa palavra aprendizado aqui está sendo usada nesse sentido figurado. Mas com o surgimento das mentes, com o surgimento dos cérebros e com o surgimento da linguagem, passou a ser possível falar de um conhecimento objetivo. As pessoas pensam em como fazer as coisas e transformam em linguagem essas soluções, essas instruções que podem ser partilhadas com outras pessoas e se formam em um conhecimento objetivo a respeito do qual nós também podemos aplicar o mesmo processo de tentativa e erro da seleção natural, só que dessa vez sem que tenha que morrer aquele que não sabe solucionar o problema da melhor forma e sobrevivam apenas aqueles que solucionam da melhor forma. Na verdade, nós sacrificamos ou nós prestigiamos as melhores ideias.
e as que funcionam. E é assim que hoje funciona, por exemplo, é assim que hoje progride o conhecimento científico. As melhores ideias que passam nos testes feitos pelos cientistas, que passam nas revisões por pares, elas são preservadas. Aquelas que não, aquelas ideias que não servem, que não nos atendem, são abandonadas. E é por isso que o conhecimento científico deve ser prestigiado em detrimento de meras opiniões, como disse no vídeo anterior. Ele tem muitas falhas também, vamos tratar delas, vamos tratar de várias outras delas em outros vídeos. Mas para esse fica apenas essa remissão e essa lembrança de que a epistemologia estuda não só a ciência, mas o conhecimento como um todo, conhecimento humano, e hoje em dia ela inclusive tem zonas de interseção bastante fortes com a neurociência e com a própria inteligência artificial, porque quando nós vamos tentar fazer com que as máquinas compreendam o mundo ao seu redor, quando nós vamos tentar fazer, por exemplo, com que um carro consiga ver que passa um pedestre na frente para que ele possa parar, quando nós vamos tentar fazer, por exemplo, com que o computador entenda o diálogo de uma pessoa com ele, o discurso de uma pessoa para com ele, para que ele possa dialogar com ela, nós vemos o quanto essas atividades são difíceis e como elas de fato funcionam para que nós possamos replicá-las num computador. Do mesmo jeito que não dá para fazer um simulador de voo num computador sem conhecer as leis da física e sem conhecer a aerodinâmica, quem não sabe como um avião voa e por que ele voa, não tem como fazer um simulador de voo. Do mesmo jeito, se nós não entendermos como a mente funciona, não teremos como fazer um computador que pelo menos haja de maneira parecida com a dela. Até um próximo vídeo.